terceiro episódio de WandaVision já está entre nós. O episódio trouxe algumas coisas legais, algumas revelações importantes, citação ao Mercúrio, o Wiccan e Celery chegando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais acontecimentos do terceiro episódio e as principais revelações. Então, sem mais enrolação, meu nome é Rafael e me acompanhe até o final. Antes de eu falar sobre o episódio, já clica nesse like, porque o seu like é muito importante e ajuda demais o canal. Também preciso te avisar, se você ainda não achou esse episódio, vai ter muitos spoilers, então assista por sua conta em risco. Nesse episódio a gente vê que a Wanda tá grávida, né, como terminou no episódio anterior. E aí a gente vê a Wanda e o Visão lidando com essa gravidez e os efeitos colaterais que isso tá causando. Porque como a Wanda tá grávida com as contrações, ela não consegue focar tanto na sua realidade e isso acaba causando ali algumas coisas estranhas. Pra falar a verdade, a gravidez dela é muito estranha, porque normalmente uma gravidez dura 9 meses, mas a da Wanda durou tudo em um dia. É um episódio bem divertido e ao mesmo tempo desenvolve um pouco a trama e o mistério da série. A gente vê que ainda acontece alguns bugs na realidade, tipo uma falha na Matrix. Por exemplo, um dos vizinhos da Wanda e do Visão, ele tá cortando umas flores e do nada ele começa a cortar um muro de um jeito muito bizarro. E o Visão, ele percebe essas falhas na realidade. Tanto é que tem um momento no episódio que ele começa a questionar a Wanda sobre o que tá acontecendo, algumas coisas estranhas. E aí dá um branco na Wanda, que ela meio que faz um reset, que nem ela fez no episódio anterior. Mostrando que a Wanda ela tem sim um certo controle sobre aquela realidade. E agora um ponto importante desse episódio foi o comercial. Que a gente sabe que vai ter comerciais durante esses episódios. E esses comerciais são muito importantes. E eles têm bastante referências. O primeiro foi uma referência ao Tony Stark, o segundo foi uma referência ao Barão Von Strucker, que foi o cientista da Hydra que fez experimentos na Wanda e no Pietro. E o comercial desse terceiro episódio é basicamente uma propaganda de um sabonete da Hydra. A referência ficou clara aí, né? Eu diria que todos esses comerciais têm alguma coisa a ver com o subconsciente da Wanda, porque todos eles estão ligados à Wanda ali, sobre a história dela. Principalmente no comercial desse terceiro episódio, porque ele fala uma coisa muito importante. No comercial tem uma mulher que ela tá com vários problemas, né? Os filhos fazendo bagunça em casa, as coisas dando ruim na casa dela, o cachorro mijando pela casa toda. E aí o narrador fala que ela precisa de descanso. E aí corta a cena, ela tá meio que no spa, onde o narrador fala que ela pode criar um mundo perfeito dela, pra ela relaxar e esquecer os problemas. E se a gente for ver, é isso que tá acontecendo com a Wanda. Porque ela tava cheia de problemas. Ela perdeu seu irmão, perdeu a visão, ela meio que morreu, depois voltou à vida. O que pode ter acontecido ela ter criado o seu mundo perfeito, a realidade perfeita dela, para ela esquecer os problemas. Só que isso não tá acontecendo porque a realidade está causando uns bugs muito sinistros, muito estranhos. Agora entrando num ponto muito importante desse episódio, que foi o nascimento dos filhos da Wanda e do Visão. Se você assistiu o episódio, você sabe que a Geraldine / Mônica Rambeau vai lá na casa da Wanda, ela fica o tempo lá, é muito engraçado até. E aí a Wanda ela acaba entrando em trabalho de parto. E a Geraldine ajuda ela a ter um dos bebês. E aí depois o médico chega lá e faz o que ele tem que fazer. Só que galera, essas crianças, com certeza elas são muito importantes para a trama da série. Com certeza vai ter algum plot twist envolvendo elas. Porque nos dois primeiros episódios, todo mundo ficou induzindo a Wanda a ter filhos. Quem lembra no segundo episódio? Pelas crianças. E tanto é que a Wanda ela fica grávida do nada. E é uma gravidez muito estranha, foi muito rápida. E se a gente olhar para os quadrinhos, os primeiros filhos da Wanda e do Visão eram fragmentos da alma do Mephisto. E se você acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que o Mephisto pode ser o grande vilão da série. Depois de um tempo, as almas dos filhos da Wanda acabam reencarnando em dois adolescentes. E eles se tornam o Wiccan e o Celery. Na série, eles se chamam Tommy e Billy, assim como nos quadrinhos. Ah, e um detalhe importante, o Tommy se torna o Celery e o Billy se torna o Wiccan. E aqui vem uma das perguntas, será que vai acontecer aquilo mesmo que aconteceu nos quadrinhos? Dos filhos da Wanda ser um fragmento da alma do Mephisto? Ainda é um pouquinho cedo para afirmar isso, mas é uma coisa que eu tô muito curioso. Pode ser que a Marvel pule aquela coisa dele ser fragmento da alma do Mephisto. Eles realmente sejam o Tommy e o Billy, eles vão crescer uma hora e vão virar o Wiccan e o Celery e se juntar aos Jovens Vingadores, como aconteceu nos quadrinhos. Lembrando que ainda tem outras épocas que a série vai se passar. Esse episódio foi nos anos 70 e foi a Wanda e o Visão lidando com uma gravidez. No próximo episódio vai ser nos anos 80 e eles vão lidar com os bebês, né? E já no próximo episódio, nos anos 90, os bebês já podem ser crianças e quem sabe eles manifestam algum dos poderes. E agora eu quero falar com vocês sobre a citação ao Pietro, ao Mercúrio. Mas antes, se você for novo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as próximas reviews e teorias do WandaVision, porque vem muita coisa por aí. E se você está gostando da série, já clica nesse like.
Então, galera, nesse episódio a Wanda finalmente citou Pietro, finalmente falou sobre seu irmão. Porque desde Vingadores Era de Ultron, quando o Pietro morreu naquele filme, a Wanda não falava mais do seu irmão. Parecia que ela tinha esquecido dele. E aí nesse episódio ela finalmente fala sobre ele. Depois, né, que a Wanda tem o parto dos bebês e ela tá conversando com a Geraldine, a Wanda fala que ela também tinha um irmão gêmeo, e o nome dele era Pietro. E depois dessa cena já era até um outro momento tenso do episódio que eu vou falar daqui a pouco. Mas galera, essa citação ao Pietro, pra mim quis dizer algo do tipo, o Pietro tá chegando nos próximos episódios. Porque como eu disse, uma coisa que me incomodava muito é que a Wanda parecia que não sentia falta do seu irmão. Mas nesse episódio, quando ela começou a falar do seu irmão, deu pra ver que ela sente falta dele, porque até saiu uma lágrima do olho dela. E por causa disso, como ela sente falta dele, ela pode trazê-lo de volta nessa realidade. E aí que fica a pergunta, vai ser o do Aaron Johnson ou do Evan Peters? Se você acompanha o conteúdo aqui no canal, você sabe que o Rodrigo Martin, um dublador espanhol, confirmou que dublaria o Mercúrio do Evan Peters em WandaVision. Mesmo assim, depois dessa declaração, eu acredito que o Mercúrio será o do Aaron Johnson e que o Evan Peters está na série como o Mephisto. Ah, mas o dublador falou que dublaria o Mercúrio do Evan Peters, certo? Só que galera, a Marvel ela tem várias táticas para os atores não ficar dando spoilers sobre os projetos. A Marvel envia vários roteiros falsos, gravam cenas diferentes, então pode ser que o dublador se confundiu, pensou que estava dublando o Mercúrio, mas na verdade seria uma outra coisa, o Mephisto. Enfim, como que você acha que o Pietro vai aparecer na série? Vai ser do Aaron Johnson ou do Evan Peters? Se o Mercúrio não aparecer na série, eu vou ficar bem decepcionado. E os vizinhos nesse episódio têm uns comportamentos muito estranhos, o médico da Wanda também tem um comportamento estranho, que pode confirmar uma das teorias da série. Aquela teoria que a Wanda criou um domo de realidade em volta de uma cidade, e as pessoas dessa cidade são personagens de sitcom dentro da realidade da Wanda. Só que essas pessoas lá no fundo elas sabem disso, elas têm consciência do que está acontecendo, mas não têm controle, assim, elas não têm controle do próprio corpo. Elas basicamente são obrigadas a desempenhar seus devidos papéis nessa realidade. Porém a Wanda não sabe disso, pra Wanda seria só o mundo perfeito, a vida perfeita dela. Daí vem aquela teoria que alguém estaria manipulando a Wanda. E as pessoas desse lugar dão a entender isso, principalmente no fim do episódio, quando a Monica Rambeau é jogada pra fora do domo de realidade da Wanda. A gente até vê que tem uma base de operação da SHIELD. O médico da Wanda queria tirar férias. Ele fala que ali é um lugar muito difícil de sair. O Harvey ele tem um comportamento muito estranho no começo do episódio. E mais pro final do episódio, quando tá o Harvey, a Agnes e o Visão conversando, o Harvey meio que ia falar alguma coisa ali. Tipo, ele tava falando estamos. E aí quando ele ia falar, a Agnes corta ele. Parecia que ele iria falar que estamos presos. E pra confirmar mais ainda isso, tem uma mulher nos trailers de WandaVision, e é uma mulher que tá bugada, é uma mulher que aparece no trailer que ela tá bugada, e aí você olha no rosto dela, dá pra ver uma lágrima saindo, como se ela fosse obrigada a fazer aquilo. Quem eu acho que tem consciência disso tudo e está mentindo é a Agnes, porque você tá ligado que provavelmente ela é a Agatha Harkness, que nos quadrinhos foi uma bruxa e mentora da Wanda. Na série eu acho que ela tá ali trabalhando pro verdadeiro vilão da série, e ela sabe de tudo o que tá acontecendo ali. E aproveitando que eu falei da Monica Rambeau, eu quero citar um dos momentos mais tensos desse episódio. Naquela cena que a Wanda e a Geraldine estão conversando sobre os filhos da Wanda ali, sobre os gêmeos, né? Tanto é que nesse momento que a Wanda fala sobre o Pietro. E na hora que ela fala isso, é como se fosse um gatilho pra Geraldine se lembrar um pouco de quem ela é. Que ela é a Monica Rambeau, né? Tanto é que ela fala que foi o Ultron que executou o Pietro. E aí, galera, nesse momento a conversa entre as duas fica muito tensa. A Elizabeth Olsen atuou muito bem, ela ficou com uma cara ali de pé da vida. Parecia que a Wanda era até uma vilã. Não foi essa impressão que passou pra vocês? Porque foi que passou pra mim. E aí a Wanda começa a questionar a Geraldine, a Monica Rambeau, e acaba expulsando ela daquela realidade. A pergunta mesmo que a Monica tava fazendo ali. A Monica ela trabalha na SHIELD, e a SHIELD tá tentando falar com a Wanda de qualquer jeito. Provavelmente a Monica Rambeau conseguiu entrar naquela realidade da Wanda com alguma missão. Provavelmente ela tinha que falar com a Wanda sobre alguém estar manipulando ela. Mas a partir do momento que ela entrou naquela realidade, ela acabou se tornando uma personagem de sitcom, esquecendo qual era a sua missão, quem ela era. E aí naquele momento que ela está conversando com a Wanda e a Wanda fala do Pietro, é como se fosse um gatilho pra Geraldine se lembrar quem ela era, qual missão ela estava fazendo ali. Só que não deu certo porque acaba dando muito ruim. A Wanda simplesmente tira a Monica Rambeau daquela realidade sem dó. Com certeza nos próximos episódios vai ser explicado como a Monica Rambeau conseguiu entrar naquela realidade, qual era a missão dela lá. E o que vocês estão achando da série? Me fala aqui nos comentários, o vídeo vai chegando ao fim. Se eu esquecer alguma coisa importante sobre o episódio, me fala nos comentários que eu vou ver. Eu tô adorando essa série, fico numa expectativa do caramba pros próximos episódios.
Esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Até a próxima, valeu!